Feche a boca por um instante. Escolha qualquer nota baixa, confortável, e mantenha um zumbido suave por alguns segundos, como se você estivesse fazendo um som só para dentro do próprio crânio. Não force, apenas deixe o ar sair devagar pelo nariz enquanto a garganta vibra. Em menos de um segundo, algo estranho acontece. O som não parece vir apenas da boca. Ele aparece no peito, no rosto, atrás do nariz, nos ossos da face, talvez até no centro da cabeça. E o mais interessante é que o seu cérebro não recebe isso como música. Ele recebe como informação corporal. Quando você cantarola, você não está apenas produzindo um som. Você está transformando ar em vibração, vibração em pressão, pressão em sinal nervoso e sinal nervoso em uma espécie de mapa interno do corpo. O som, que parece simples por fora, está atravessando várias camadas ao mesmo tempo. As pregas vocais, a laringe, a cavidade nasal, os seios da face, o ouvido interno, os nervos que monitoram a respiração e os circuitos do cérebro que tentam responder à pergunta mais antiga do organismo: o que está acontecendo dentro de mim? A primeira surpresa é esta: cantarolar por 60 segundos não muda o cérebro porque a nota tem algum poder misterioso. Não é frequência mágica. Não é uma vibração secreta escondida no universo. É biologia comum, mas vista de perto. O corpo já foi construído para ler vibração, pressão, ritmo e respiração como sinais de estado interno. Quando você sustenta um zumbido, você pega esses 4 sinais e os coloca no mesmo trilho. A garganta vibra. A expiração desacelera. O nariz recebe fluxo de ar pulsante. O ouvido escuta uma voz que vem de fora e de dentro. E o cérebro precisa juntar tudo isso em uma única sensação: sou eu fazendo esse som. Esse é o primeiro pagamento real da ideia. O cérebro não escuta o seu cantarolar como escutaria um som vindo de uma caixa de som. Ele escuta uma ação que ele próprio ajudou a produzir. Antes do som chegar ao ouvido, o cérebro já enviou comandos motores para a respiração, a laringe, a boca e a face. Ele já tem uma previsão. Ele espera uma consequência. Então, quando a vibração retorna pelos ossos e pelo ar, o cérebro compara o que recebeu com o que esperava receber. O zumbido é uma conversa fechada entre ação e sensação. Se essa pequena experiência muda a forma como você enxerga um som comum, fique com essa investigação, não para transformar o corpo em mistério artificial, mas para acompanhar os mecanismos invisíveis que já estavam trabalhando antes de você prestar atenção neles. A forma mais simples de entender isso é começar na garganta. A voz nasce quando o ar que sai dos pulmões atravessa a laringe e coloca as pregas vocais em oscilação. Elas não são cordas rígidas como as de um violão. São dobras de tecido, delicadas e elásticas, que abrem e fecham rapidamente enquanto o ar passa. Esse movimento cria pulsos de pressão. Esses pulsos se tornam som. Se você fala, a boca, a língua e os lábios moldam esses pulsos em palavras. Se você cantarola com a boca fechada, a saída principal muda. A energia sonora vai para a cavidade nasal, para o rosto, para os ossos e para as pequenas câmaras de ar que existem ao redor do nariz. É por isso que cantarolar parece interno. A boca fechada transforma a cabeça em uma caixa de ressonância. O som não precisa viajar pelo ar até alcançar você. Ele atravessa tecidos, ele vibra ossos, ele encontra espaços cheios de ar. Ele toca o ouvido por 2 caminhos ao mesmo tempo: pelo ar que se move dentro das cavidades e pela condução óssea, em que a vibração chega ao ouvido interno através do crânio. Essa é uma das razões pelas quais a sua própria voz soa mais cheia para você do que para os outros. Você nunca ouve apenas a sua voz externa, você ouve a voz misturada ao corpo. Quando você cantarola, essa mistura fica ainda mais evidente. A boca fechada reduz parte do som externo e aumenta a sensação de vibração interna. O cérebro recebe uma versão mais corporal da voz. Não é apenas audição, é tato profundo, é movimento, é pressão, é propriocepção. O sentido que informa onde estão as partes do corpo
e como elas estão se movendo. A garganta não está apenas emitindo uma nota, ela está dizendo ao cérebro: a expiração está acontecendo, a laringe está ativa, a face está vibrando, a boca está fechada, o ar está saindo pelo nariz. Agora pense no ritmo. Para manter um zumbido por 60 segundos, você precisa fazer algo que a maioria das pessoas quase nunca faz de propósito: prolongar a expiração. Não é a nota em si que primeiro muda o estado do corpo, é o modo como o som obriga o ar a sair lentamente. Se você tenta cantarolar sem soltar o ar, o som morre. Para sustentá-lo, você precisa dosar a saída de ar. O corpo reduz a pressa da expiração. O diafragma, a caixa torácica e a laringe entram em coordenação. O sistema respiratório deixa de ser automático por um momento e vira uma ação consciente, mas sem ficar totalmente sob controle consciente. Esse ponto é importante porque a respiração ocupa um lugar estranho no corpo. Ela é automática o suficiente para continuar durante o sono, mas voluntária o suficiente para você mudar o ritmo agora. Poucos sistemas têm essa ponte tão clara entre o automático e o intencional. O coração não permite esse tipo de controle direto. A digestão também não, mas a respiração permite. E quando você cantarola, você usa essa ponte. Você não ordena ao sistema nervoso autônomo que mude. Você mexe em uma variável que ele lê o tempo todo: o padrão da respiração. O cérebro não trata a respiração como simples entrada e saída de ar. Ele trata como um marcador de estado. Respiração curta e irregular costuma acompanhar ameaça, esforço, dor, surpresa ou ansiedade. Respiração mais lenta e estável costuma acompanhar estados de menor urgência. Isso não significa que cantarolar seja um tratamento, nem que uma nota possa corrigir uma condição médica. Significa apenas que o corpo possui sensores e circuitos que prestam atenção ao modo como você respira, porque respirar é inseparável da sobrevivência. Nas regiões do tronco cerebral, circuitos respiratórios mantêm o ritmo básico da respiração sem que você precise pensar nisso. Um conjunto de neurônios conhecido como complexo pré-Betzinger participa da geração desse ritmo em mamíferos. Ele não trabalha sozinho, mas é uma peça famosa da arquitetura respiratória. Ao mesmo tempo, sensores químicos monitoram dióxido de carbono, pH e oxigênio. Sensores mecânicos monitoram a expansão dos pulmões e o movimento das vias aéreas. O cérebro está sempre recebendo uma pergunta vinda do corpo: o ar está entrando e saindo de modo seguro? Quando você sustenta um zumbido, essa pergunta ganha uma resposta mais organizada. O som impõe um fluxo. A expiração fica audível. Você percebe o ar porque o ar virou som. A respiração deixa de ser invisível. Ela ganha textura. Esse talvez seja um dos efeitos mais imediatos do cantarolar. Ele torna a expiração perceptível sem exigir que você conte segundos ou controle tudo de forma rígida. A nota faz o corpo ouvir o próprio ar, mas a garganta é apenas a primeira camada. O caminho fica mais interessante quando o som chega ao nariz. Em 2002, os pesquisadores Ed Weitzberg e John Lundberg, do Instituto Karolinska, publicaram uma observação que parece quase absurda na primeira leitura. Durante o humming, o nível de óxido nítrico medido no ar nasal aumentou cerca de 15 vezes em comparação com a expiração silenciosa. O óxido nítrico é uma molécula gasosa produzida em diferentes regiões do corpo, incluindo os seios paranasais. No nariz e nas vias aéreas, ele participa de funções locais, como regulação do fluxo de ar e defesa contra micro-organismos. O ponto aqui não é transformar o óxido nítrico em uma promessa milagrosa. O ponto é mais simples e mais elegante. A vibração muda a troca de gases nas cavidades do rosto. Quando você cantarola com a boca fechada, a pressão dentro das cavidades nasais oscila. Essas oscilações ajudam a misturar o ar entre os seios paranasais e a cavidade nasal principal. Em vez de uma expiração silenciosa e relativamente lisa, o zumbido cria uma espécie de bombeamento acústico. A vibração agita o sistema. O ar que estava em pequenos espaços ao redor do nariz se comunica mais com o fluxo principal.
Isso pode explicar por que a concentração nasal de óxido nítrico sobe durante o humming. O som não está curando o nariz, ele está alterando a física do ar dentro de uma estrutura cheia de câmaras. Essa é uma das partes mais bonitas do mecanismo. O rosto não é um bloco sólido, ele é cheio de espaços. A testa, as bochechas e a região ao redor do nariz contêm cavidades revestidas por mucosa. Elas não existem para produzir música, mas quando você vibra a voz com a boca fechada, elas se comportam como câmaras ressonantes. A palavra ressonância às vezes é usada de modo vago, quase místico, mas aqui ela significa algo físico. Certas estruturas respondem mais a certas vibrações, porque seu formato, seu volume e seu material favorecem determinados padrões de oscilação. Você percebe isso como sensação. A nota pode parecer mais forte na face do que no ouvido. Se você muda a altura do zumbido, talvez perceba que a vibração parece se deslocar. Uma nota mais baixa pode aparecer mais no peito ou na garganta. Uma nota mais alta pode parecer mais nasal ou mais craniana. Isso não significa que cada nota tem uma função secreta. Significa que o corpo é um instrumento irregular, feito de tecidos, ossos, ar, líquidos e espaços. Quando ele vibra, cada região responde de forma diferente. O cérebro precisa interpretar essa resposta. E aqui a história deixa de ser apenas acústica. O som que você produz entra no sistema auditivo, mas também entra nos sistemas somatosensoriais. Pequenos receptores mecânicos nos tecidos respondem à deformação. Músculos envolvidos na respiração e na laringe informam tensão e posição. O ouvido interno recebe vibrações por condução aérea e óssea. O nariz sente fluxo, a face sente pressão, a respiração informa ritmo. Nenhum desses sinais isolados é o cantarolar. O cantarolar é o cérebro juntando todos eles. Esse ato de juntar sinais é uma das tarefas centrais do cérebro. Ele nunca recebe o mundo em uma única peça. Ele recebe fragmentos, luz em células da retina, pressão na pele, moléculas no nariz, vibração no ouvido, alongamento nos músculos, níveis químicos no sangue. A experiência consciente surge quando o sistema nervoso combina esses fragmentos em um modelo coerente. Cantarolar é fascinante porque os fragmentos vêm de dentro e de fora ao mesmo tempo. O som é externo porque se propaga como onda, mas também é interno porque nasce da sua própria ação. É por isso que o zumbido pode parecer estabilizador para algumas pessoas. Não porque exista uma garantia universal de relaxamento, mas porque ele fornece ao cérebro um conjunto de sinais repetitivos, previsíveis e corporais. O cérebro gosta de previsibilidade quando está tentando regular o corpo. Uma expiração longa e sonora oferece uma sequência clara: comando, vibração, feedback. Comando, vibração, feedback. O organismo sabe onde está a próxima onda. Sabe que o ar continua saindo. Sabe que a laringe continua sob controle. Sabe que o som corresponde à ação. A palavra controle aqui precisa ser usada com cuidado. Você não controla o cérebro como quem gira um botão. Você oferece entradas. O cérebro e o corpo respondem dentro de limites, dependendo do contexto, da pessoa, do estado fisiológico, da saúde, do ambiente e da história daquele organismo. Para uma pessoa, cantarolar pode parecer calmante. Para outra, pode ser neutro. Para alguém com certas condições respiratórias, pode ser desconfortável. A ciência do mecanismo não autoriza promessas universais. Ela apenas mostra por que o ato tem caminhos reais pelos quais poderia influenciar a percepção corporal. Agora vem a camada autonômica, e ela é onde muita gente simplifica demais. O sistema nervoso autônomo regula funções como frequência cardíaca, pressão arterial, digestão, sudorese e parte da respiração. Ele é frequentemente dividido em simpático e parasimpático, mas essa divisão é mais complexa do que a metáfora popular de acelerador e freio. O simpático não é simplesmente ruim, o parasimpático não é simplesmente bom. O corpo precisa dos dois. Precisa mobilizar energia, precisa descansar, precisa reagir, precisa recuperar. O problema não é ter ativação,
O problema é perder flexibilidade. Quando você cantarola, há pelo menos 2 razões pelas quais o sistema autônomo pode prestar atenção. A primeira é a expiração prolongada. Em muitas pessoas, a frequência cardíaca varia naturalmente com a respiração. Durante a inspiração, ela tende a subir um pouco. Durante a expiração, tende a cair um pouco. Esse fenômeno é chamado arritmia sinusal respiratória, e ele reflete, em parte, a interação entre respiração e controle vagal do coração. O nervo vago é um dos grandes caminhos parasimpáticos do corpo. Ele conecta o tronco cerebral a órgãos no tórax e no abdômen e participa da regulação de ritmos internos. A segunda razão é a vibração na região da laringe e da garganta. O nervo vago tem ramos relacionados à laringe, incluindo nervos que participam da função vocal. Isso não significa que qualquer vibração da garganta estimule o vago de uma forma simples, direta e garantida, como muitas versões populares afirmam. A realidade anatômica é mais cautelosa. A laringe, a respiração, a voz e o vago compartilham território. Existem vias sensoriais e motoras nessa região. Existe coordenação entre vocalização e respiração. Existe influência respiratória sobre ritmos autonômicos. Mas transformar tudo isso em uma frase do tipo cantarolar ativa o nervo vago apaga detalhes importantes. A versão mais honesta é esta. Cantarolar cria condições que podem se sobrepor a vias vagais e autonômicas, principalmente por meio da expiração lenta, da vocalização, da sensação laríngea e da previsibilidade respiratória. Esse conjunto pode alterar a forma como o corpo percebe seu próprio estado. Não é magia, não é uma chave única. É uma rede de sinais entrando em sistemas que já regulam respiração, voz, coração e sensação interna. E existe uma palavra fundamental para essa sensação interna: interocepção. Interocepção é a capacidade do cérebro de perceber e interpretar sinais vindos de dentro do corpo. Batimentos cardíacos, respiração, distensão do estômago, sede, temperatura, tensão muscular, náusea, falta de ar, cansaço. Esses sinais não são meros detalhes de fundo. Eles ajudam a construir o que você chama de estado emocional. Muitas emoções não começam como pensamentos. Começam como mudanças corporais que o cérebro interpreta. Cantarolar entra nessa história porque torna alguns sinais internos mais claros. A respiração vira som, a garganta vira vibração, a face vira ressonância, o ouvido recebe a própria voz. A expiração ganha duração. Em vez de um corpo silencioso, há um corpo audível. Em vez de sinais dispersos, há um padrão. O cérebro recebe uma batida contínua dizendo: esta é a saída do ar, este é o som da laringe, esta é a vibração da face, este é o corpo produzindo uma consequência previsível. Um cérebro que prevê bem gasta menos energia corrigindo o erro. Essa é uma ideia central em muitas teorias modernas da percepção. O cérebro não apenas recebe dados, ele tenta prever os dados que vai receber. Quando a previsão combina com o retorno sensorial, a experiência parece estável. Quando há grande diferença entre previsão e retorno, o cérebro precisa atualizar o modelo. A própria voz é um exemplo poderoso disso. Quando você fala, o cérebro envia comandos motores e, ao mesmo tempo, antecipa parte das sensações que esses comandos vão causar. Esse tipo de cópia interna do comando é frequentemente chamado de cópia eferente ou descarga corolária. Pesquisas sobre controle vocal mostram como o cérebro usa feedback auditivo para ajustar a voz. Em experimentos de feedback auditivo alterado, a pessoa fala enquanto ouve a própria voz com uma pequena mudança de frequência. Muitas vezes, o sistema vocal compensa automaticamente, ajustando a produção na direção oposta, mesmo sem uma decisão consciente clara. Esse tipo de experimento revela que a voz não é apenas emitida. Ela é regulada em tempo real por um circuito de previsão, escuta e correção. Quando você cantarola, esse circuito fica simples e exposto. Não há palavras para interpretar, não há gramática, não há conversa social. Existe apenas uma nota.
um fluxo de ar e um retorno sensorial contínuo. O cérebro pode comparar comando e consequência de forma limpa. A nota funciona como uma linha reta desenhada dentro do corpo. Ela mostra o caminho entre intenção, movimento e sensação. É por isso que 60 segundos podem parecer mais longos do que parecem no relógio. Quando você sustenta um zumbido, a atenção muda de escala. Você começa a notar microvariações. A nota treme, o ar diminui, a face vibra mais de um lado, a garganta aperta, a mandíbula relaxa, o peito participa, o nariz abre ou fecha, o som muda quando a postura muda. Nada disso precisa virar técnica. O ponto é perceber que o corpo nunca faz uma ação simples de forma isolada. Um som pequeno revela uma cadeia inteira. Agora observe o papel do ouvido. O ouvido interno não sabe, por si só, se a vibração veio do mundo ou de você. Ele transforma movimento em sinal elétrico. Células ciliadas dentro da cóclea respondem a ondas mecânicas. Essas células não entendem cantarolar. Elas respondem a deslocamentos minúsculos. O significado surge depois, quando o cérebro combina a informação auditiva com o comando motor, a sensação da laringe, a condução óssea e o contexto. O mesmo som físico pode ser percebido de modo diferente dependendo de sua origem. É por isso que ouvir uma gravação da própria voz pode parecer estranho. A gravação remove grande parte da condução óssea e deixa principalmente a versão aérea da voz. O cérebro escuta uma voz que é sua, mas que não corresponde ao modelo interno habitual. No cantarolar, acontece quase o oposto. A condução interna fica muito presente. A voz é sentida tanto quanto ouvida. O som carrega a assinatura do corpo. Essa assinatura corporal pode ajudar a explicar por que vocalizações simples aparecem em tantas práticas humanas, de canções de ninar a cantos religiosos, de mantras a murmúrios espontâneos. Mas é preciso ter cuidado. O fato de muitas culturas usarem som sustentado não prova automaticamente um efeito biológico específico. Cultura, ritual, memória, grupo, respiração, expectativa e ambiente também importam. Ainda assim, o mecanismo físico está ali. Vocalizar, muda a respiração, cria vibração, organiza a tensão e produz feedback sensorial. Mesmo sem interpretar isso espiritualmente, há muito para entender. O corpo humano é antigo o suficiente para ter usado som antes de usar linguagem complexa. Um bebê não nasce argumentando, mas nasce respirando, chorando, sugando, ouvindo, vibrando. A voz é uma das primeiras formas pelas quais o sistema nervoso encontra o mundo social e regula estados internos. O choro muda a respiração. O colo muda a frequência cardíaca. A voz de outra pessoa pode orientar a atenção. A própria vocalização pode descarregar tensão. Antes de a voz ser significado, ela é fisiologia. Cantarolar por 60 segundos é uma versão mínima disso. Você reduz a linguagem a um sinal contínuo, tira as palavras e deixa o corpo. O cérebro não precisa decifrar frases, ele acompanha um padrão. E esse padrão envolve ar, pressão, osso, músculo, som e previsão. Uma nota só, quando vista de perto, é um laboratório. Mas o que exatamente acontece com o cérebro? A resposta não é que uma região acende como uma lâmpada única. O cérebro não funciona dessa forma simples. O mais provável é uma mudança distribuída no modo como redes sensoriais, motoras, respiratórias e autonômicas interagem durante a ação. O córtex motor participa do comando vocal. Áreas auditivas processam o som. Áreas somatossensoriais recebem vibração e sensação corporal. O tronco cerebral coordena respiração e vocalização. Redes relacionadas à atenção podem se orientar para sinais internos. Circuitos autonômicos ajustam ritmos conforme a respiração muda. Essa distribuição é justamente o ponto. Cantarolar não é uma mensagem enviada para um único centro cerebral. É um evento corporal integrado. O cérebro muda porque o corpo inteiro entrega um padrão diferente de informação. A ação é pequena, mas o sinal é amplo. Ele vem de várias portas ao mesmo tempo.
E a outra camada, o tempo. 60 segundos não são mágicos, mas são tempo suficiente para sair do reflexo e entrar no padrão. Um zumbido de 2 segundos pode ser apenas um som. Um zumbido de 60 segundos obriga o sistema respiratório a encontrar ritmo, obriga a atenção a acompanhar mudanças, dá ao cérebro retorno suficiente para perceber previsibilidade, cria uma sequência repetida de comando e consequência. O corpo precisa de tempo para reconhecer padrão. Pense em um pêndulo. Um único movimento diz pouco, mas vários movimentos revelam o ritmo. A respiração funciona de forma parecida. Um suspiro isolado pode aliviar uma sensação por um momento. Uma sequência de expirações sonoras cria uma estrutura temporal. O cérebro não lê apenas o som, ele lê a repetição do som. E repetição é uma forma de informação. Isso também explica por que o volume não precisa ser alto. Na verdade, um zumbido suave costuma revelar mais do corpo do que um som forçado. Quando você força, a garganta endurece, a respiração perde fluidez e o som vira esforço. Quando você deixa a nota confortável, a vibração se espalha com menos resistência. A experiência deixa de ser performance, vira escuta interna. A laringe, nesse sentido, é uma fronteira. Ela fica entre respirar, engolir, proteger as vias aéreas e produzir voz. Ela precisa ser precisa, porque um erro ali pode ter consequências sérias. Alimento no caminho errado, ar bloqueado, tosse, engasgo, perda de fluxo. Por isso, a região é rica em reflexos e sensores. Vocalizar não é apenas arte. É uma função construída sobre um sistema de proteção e respiração. Quando você cantarola, você usa uma estrutura de sobrevivência para criar um sinal estável. O nariz também não é apenas um tubo. Ele aquece, umidifica, filtra e mede o ar. A passagem nasal cria resistência. Essa resistência influencia o fluxo respiratório. Quando a boca está fechada e o som sai pelo nariz, o ar atravessa uma rota mais estreita e complexa. O zumbido adiciona vibração a essa rota. O resultado é uma expiração que o corpo sente de maneira mais definida. O ar não sai como um vazamento invisível, ele sai como uma onda. Agora aproxime isso do cérebro emocional. A palavra emoção costuma parecer psicológica, mas ela sempre tem corpo. Um estado de ameaça muda respiração, tensão muscular, frequência cardíaca, atenção, percepção do tempo. Um estado de segurança relativa muda outras variáveis. O cérebro está constantemente tentando inferir: estou em perigo, em esforço, em repouso, em conexão, em espera. Ele não decide isso apenas por pensamentos. Ele decide lendo sinais. Se o cantarolar fornece sinais de expiração longa, vibração previsível e ação controlada, é plausível que, para algumas pessoas e em alguns contextos, ele incline a percepção corporal para menor urgência. Mas essa frase precisa permanecer do tamanho certo. Plausível não é garantido. Uma hipótese coerente não é uma cura. Um mecanismo anatômico não é uma prescrição. A ciência fica mais forte quando não precisa exagerar. Continue acompanhando esta série como quem acompanha o próprio corpo por dentro, porque cada episódio começa no mesmo lugar. Uma coisa comum que a ciência revela que nunca foi comum. Há ainda uma diferença entre cantarolar sozinho e cantarolar junto com outras pessoas. Em grupo, entram sincronização social, ritmo compartilhado, expectativa, memória, ambiente e pertencimento. Esses fatores podem ser poderosos, mas são outra camada. O nosso foco aqui é o mecanismo mínimo: uma pessoa, uma nota, 60 segundos. Mesmo nessa versão reduzida, o ato já envolve múltiplos sistemas. Agora, a calibração da evidência, porque nem todos os pedaços desta história têm o mesmo nível de certeza. A física da vibração vocal é bem estabelecida. As pregas vocais oscilam, o som se propaga por ar e tecidos, e a condução óssea contribui para a percepção da própria voz. A relação entre respiração e frequência cardíaca, incluindo a arritmia sinusal respiratória, também é um fenômeno conhecido.
A participação do tronco cerebral no ritmo respiratório, incluindo o papel do complexo pré-Betzinger, é um campo sólido da neurofisiologia. A observação de Weizberg e Lundberg sobre o aumento de óxido nítrico nasal durante humming foi medida diretamente e é uma âncora importante para a parte nasal da história. O que exige mais cautela é a tradução disso para efeitos amplos sobre humor, ansiedade, clareza mental ou ativação do nervo vago. Existem mecanismos plausíveis conectando vocalização, expiração lenta, laringe, vias vagais e regulação autonômica. Mas o tamanho do efeito, a duração, a variação entre pessoas e a relevância clínica dependem de estudos específicos, desenho experimental, medidas fisiológicas e contexto. Cantarolar não deve ser apresentado como tratamento. Deve ser entendido como uma ação corporal capaz de alterar sinais que o cérebro já usa para monitorar o estado interno. Essa distinção muda tudo. O valor do cantarolar não precisa vir de promessa. Ele já é interessante como fenômeno. Um som pequeno revela como o cérebro constrói o eu a partir de feedback. Revela que a voz não é apenas comunicação com os outros, mas comunicação sensorial consigo mesmo. Revela que a respiração não é apenas troca de gases, mas ritmo percebido pelo sistema nervoso. Revela que o rosto não é uma superfície, mas uma arquitetura de ar, osso e mucosa. Revela que uma nota sustentada pode transformar o corpo em um instrumento que se escuta por dentro. Volte ao começo. Boca fechada. Uma nota baixa. Ar saindo devagar. O que parecia um zumbido simples era na verdade uma cadeia de eventos. Comandos, motores descendo do cérebro, ar subindo dos pulmões, pregas vocais oscilando, cavidades nasais vibrando, óxido nítrico sendo misturado no fluxo, ossos conduzindo som, o ouvido interno convertendo o movimento em eletricidade, sensores corporais informando pressão e posição, circuitos respiratórios acompanhando o ritmo, redes de previsão comparando intenção e retorno. Você não precisou saber nada disso para sentir. O corpo sentiu primeiro, a explicação veio depois. E talvez essa seja a parte mais profunda. O cérebro não vive separado do corpo, recebendo relatórios frios de uma máquina distante. Ele é parte da máquina. Ele prevê o corpo, escuta o corpo, corrige o corpo e chama essa dança de experiência. Quando você cantarola, essa dança fica audível. Por 60 segundos, o organismo inteiro deixa uma pista sonora de como ele se regula. Uma nota pequena, um corpo inteiro respondendo.